Boa noite, Igreja do Senhor. Boa noite, Terceira Igreja. Boa noite, amados irmãos. Boa noite a você que nos ouve e a você que nos assiste. E neste dia o Senhor permite que estejamos aqui em culto, adorando ao Senhor nesta quinta-feira. E o Senhor preparou uma mensagem ao seu coração, que você neste momento possa descansar no Senhor, descansar a tua mente, o teu coração, para receber aquilo de precioso que o Senhor preparou para você nesta noite. E neste momento nós estaremos cantando aquele cântico que diz que o Senhor é soberano. O Senhor é soberano e tudo está no controle do Senhor. E Ele, com esse amor tão grande, tão grande, tão grande que Ele tem, Ele está cuidando de mim e de você. Vamos continuar firmes, confiando no Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Nós estaremos tratando na noite de hoje, na ocasião do culto que estamos celebrando, do assunto referente à última lição da nossa revista que estudamos na Escola Bíblica Dominical, a lição 13, que tem por título A Morte da Morte. E o texto que teremos como base para o nosso estudo, para a mensagem bíblica de hoje, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 58. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 58. Eu quero te convidar a abrir o texto junto comigo,
para que possamos fazer a leitura aqui juntos, eu aqui, você aí, e vamos acompanhar aqui a leitura da palavra que nos diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, é isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos a Deus em oração? Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra e pedimos que o Teu Espírito ministre a nós, nos fazendo compreender, nos levando à compreensão das verdades impressas, que estão impressas na Tua palavra. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós e a direção do Teu Espírito. Por Cristo nós oramos. Amém. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre a morte. Olha que assunto interessante, talvez intrigante, para alguns desesperador, para outros nem tanto. Para aqueles que vivem com Cristo, tem uma outra perspectiva do que isso representa, mas é sempre um assunto emblemático. E hoje eu quero tratar com vocês sobre isso, sobre a morte. Vamos pensar um pouco sobre a morte e o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Muitas pessoas se desesperam quando estão diante de um funeral, ainda mais se for de alguém muito próximo, muito querido. E de fato, não é uma das melhores cenas a se contemplar. Sabemos disso. A morte é terrível, inegável que ela traga muita dor para quem está ali diante da perda, diante da morte de alguém que lhe é especial. Mas existem alguns aspectos que nós precisamos considerar. Muitas pessoas se desesperam diante da morte, muitas pessoas têm medo da morte e não têm o menor conhecimento sobre o que as Escrituras ensinam sobre esse assunto. Por que eu devo ter medo da morte? Bom, esta é uma pergunta que nos conduz a alguma reflexão. Deve ter medo da morte aquelas pessoas que não têm uma vida aqui na terra, uma vida terrena com Cristo, com o Senhor Jesus. Estes sim devem temer a morte, porque representará algo extremamente terrível. Mas quem vive com Cristo? Quem vive com Cristo está diante de uma nova perspectiva, diante de um outro cenário, onde a morte não representa, de fato, um problema. Curioso dizer isso, não é, meus irmãos? O Evangelho, ele chega ao ponto de nos conduzir ao entendimento de que a morte não é um problema. Olha para isso. Como que a gente pode entender dessa forma? Vamos analisar um pouco o que nós lemos aqui. Muito bem. Paulo está estabelecendo aqui um desafio à morte, quando ele diz: onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Por quê? Porque ele está estabelecendo esse desafio à morte
diante da obra redentora de Cristo. E é aí que as coisas começam a fazer sentido para nós. Nós vimos que a morte assola a humanidade. Nós vimos que muitos têm medo da morte, veem como algo terrível, assustador, assombroso. Mas chegará um dia em que a morte não mais existirá. Chegará um dia em que nós estaremos eternamente com o Senhor, vivendo uma outra realidade com Cristo, e a morte já terá sido aniquilada e nós não viveremos mais com essa preocupação. Diz Apocalipse capítulo 20, verso 14, que a morte será lançada no lago de fogo, ela será exterminada. Quem vive com Jesus vai superar a morte de modo que viverá para sempre, pela eternidade. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quem não vive com Jesus não experimentará esta eternidade de vida com Cristo, mas estará sendo consumido dia após dia no terrível lago de fogo que foi separado para o diabo, para seus anjos e para todos aqueles que rejeitaram o Evangelho de Jesus. A morte só é um problema para quem não vive com Cristo. Você precisa entender isso com clareza. Você precisa entender isso de forma ampla. Para nós que vivemos com Cristo e perdemos uma pessoa muito querida, se essa pessoa que perdemos, ela vivia com Cristo e estava com sua vida nas mãos do Senhor, obviamente que nós iremos sofrer a dor da perda. A morte causa dor, é óbvio. Isso é inegável. Mas não é uma dor que nos tira o equilíbrio, porque o Espírito Santo, ele também é o consolador, aquele que nos mantém equilibrados, aquele que nos consola, aquele que nos coloca diante de uma perspectiva diferente. E com base nas Escrituras nós podemos entender que a morte, ela não representa um fim, mas simplesmente uma vírgula na história da vida. Porque um dia, todos os que morreram com Cristo, ressuscitarão por Cristo, pelo Senhor. E juntos viveremos pela eternidade. É esta a grande promessa que o Evangelho nos traz. Esta é a grande promessa que a Bíblia nos apresenta e que nós devemos viver seguros sobre essa palavra. Porque Cristo voltará, e quando Ele voltar para buscar o seu povo escolhido, para buscar a sua igreja amada, aqueles que morreram com Cristo serão ressuscitados. Por isso que a vida eterna é algo extraordinário. Nos é dado como um presente. E a morte não mais terá força ou efeito sobre a vida que está com Cristo. Percebem? Essa é a grande diferença de quem está com Cristo e quem não está. Por isso que nós afirmamos que a reencarnação é uma grande falácia, é uma grande mentira. Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição. É completamente diferente. Você que vive com Cristo, caso venha morrer antes da vinda de Cristo, quando Ele voltar, será ressuscitado pelo Senhor. Você mesmo. Não será uma outra vida. Não será uma outra pessoa vivendo uma outra vida num outro tempo. Não, será você tendo a sua vida de volta pelo poder de Cristo. Isto é ressurreição.
E isso faz toda a diferença na vida do crente, porque é a promessa de vida eterna. Nós temos que entender isso, meus irmãos, com muita clareza. Por isso nós não cremos em reencarnação, nós cremos em ressurreição. Se Cristo voltar durante a nossa vida, nós seremos transformados. Mas se morrermos antes, seremos ressuscitados. Então é importante demais nós entendermos que a nossa vida com Cristo deve ser verdadeira, intensa. A nossa vida com Cristo deve ser real. A nossa vida com Cristo deve ser de tal modo que nós aproveitemos cada minuto da nossa vida, do nosso dia, com a consciência de que somos salvos pelo Senhor e que se a morte nos sobrevier, isto não representará um problema, porque um dia o nosso Salvador virá nos buscar e nos ressuscitará e viveremos com Ele pela eternidade. Meus irmãos, isto é extraordinário. Por isso eu digo que a morte pode nos causar dor, sim, mas ela não nos tira o equilíbrio, ela nos coloca diante da perspectiva do Evangelho, de que estaremos novamente com o nosso ente querido, a nossa pessoa querida, o nosso irmão próximo, aquela pessoa amada. Se está com Cristo, um dia nós estaremos novamente juntos. Esta é a certeza do crente. Esta é a certeza inabalável do crente. E nós temos que viver com esta segurança. Temos que viver com esta segurança. Eu passei pela experiência pessoal de perder meus avós. E meus avós tiveram o privilégio de entregar a vida a Jesus quando estavam aqui vivendo conosco. Nós sofremos, eu sofri, a nossa família sofreu com a morte deles. A perda traz dor. Mas nós entendemos que um dia nós estaremos juntos novamente. Porque Cristo voltará e os ressuscitará. E nós estaremos juntos pela eternidade. Meus irmãos, isto é algo formidável. Esta é uma notícia do Evangelho que tem que nos encher de paz, de alegria. Esta notícia do Evangelho tem que promover em nós segurança, tranquilidade, mesmo em meio à dor. Vamos viver o luto, vamos passar por ele, vamos superar e vamos seguir a nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que a nossa segurança está em Cristo. E aqueles que morreram com Cristo serão ressuscitados por Cristo. É por isso que você tem que entregar sua vida para Jesus. É por isso que nós temos que comunicar o Evangelho, para que o maior número possível de pessoas cheguem ao conhecimento da salvação do nosso Senhor e se curvem a Ele. Porque o grande problema está em morrer sem Cristo. Aí sim é um problema. Agora, morrer com Cristo, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a morte para ele, e entendemos para todos os salvos, é lucro. Olha o que o Evangelho nos diz, meus irmãos. Morrer é lucro, pois estaremos com o Senhor. Isso é extraordinário. Então nós não temos que nos desesperar diante da morte. Nós que vivemos com Cristo, temos que entender que o Senhor que governa a história, que governa o universo, que governa a nossa vida, é poderoso para cumprir a sua palavra e há de ressuscitar os salvos naquele grande dia. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Por isso, meus irmãos, a morte terá um fim absoluto quando Cristo voltar.
Os salvos serão ressuscitados e a morte não mais existirá e viveremos para sempre com o Senhor. Certo? Observe. É importante nós entendermos o poder de Cristo sobre a morte. A morte, ela surgiu como uma maldição. O próprio homem a incluiu nos primeiros capítulos da sua história. Mas Cristo veio abolir a maldição. A morte veio como uma maldição por causa da desobediência do homem. Você conhece a história? Está lá em Gênesis. Mas Cristo veio abolir a maldição. E na consumação de sua obra a removerá por completo, conforme nos mostra Apocalipse 22, verso 3. Por isso que a morte não mais existirá e a ressurreição dos salvos é aguardada por todos aqueles que têm a convicção do Evangelho e vivem com Cristo. Sabemos que Deus ressuscitará os seus. Não há dúvida quanto a isso. Tudo isto foi conquistado por Cristo na cruz. Tudo isto foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, quando Ele entregou ali a sua vida, quando Ele foi literalmente crucificado, foi morto, e depois de 3 dias Ele voltou à vida, demonstrando seu grande poder sobre a morte, demonstrando que nem a morte é capaz de acabar com o Filho de Deus. E nós entendemos que se a morte não pode fazer isso, absolutamente mais nada nem ninguém pode acabar com o Filho de Deus. O seu poder é imensurável. O seu amor pela humanidade é muito grande. E ali no Calvário, Cristo demonstra seu poder, Cristo demonstra seu amor. Cristo mostra ali sua vitória sobre a morte, quando depois de 3 dias ele ressuscita, ele volta à vida. E é o que ele promoverá na vida de todos aqueles que estiverem com ele. Então, meu querido, minha querida, quem tem esse entendimento bíblico não é mais assustado pela morte. Por isso é importante que você viva com Cristo. Por isso é importante que você entregue sua vida nas mãos do nosso Salvador. Por isso é importante que você esteja convicto de que a sua vida está salva pelo Senhor, guardada nas mãos do Mestre. Porque assim você vive a sua vida com a segurança de que nada mais pode te trazer prejuízo ou dano, nem mesmo a morte. Porque se morrermos e estivermos com Cristo, teremos a nossa existência temporariamente suprimida dessa terra, mas quando Cristo voltar, estabelecer a nova Jerusalém, seremos ressuscitados pelo Senhor e seguiremos vivendo pela eternidade com Ele. É esta segurança que o crente deve ter. É esta segurança que o Evangelho nos traz. E é com base nesta palavra que você tem que colocar a sua vida, viver, né? Com base nesta verdade que você tem que viver. Então, para finalizarmos, eu quero que você entenda que se você está com Cristo, a morte não é mais um problema para você. Tá certo? Se você tem a convicção de que a sua vida está nas mãos do Senhor, você tem a garantia da vida eterna. E ainda que você morra, porque perceba, Cristo pode voltar, e isso acontecerá a qualquer momento. Cristo pode voltar quando estamos ainda em vida. E se isso acontecer, nós seremos transformados pelo nosso Senhor, receberemos o corpo glorificado. Mas, caso venhamos a morrer,
antes da vinda do nosso Senhor, antes da segunda vinda de Cristo, não tem problema, porque a nossa ressurreição já está garantida pelo Senhor, e isso acontecerá, e nós voltaremos à vida, e seguiremos pela eternidade com Ele. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração, viva com esta certeza, com esta segurança, porque é assim que o crente tem que viver, é assim que o salvo tem que viver, com esta convicção, com esta tranquilidade e com esta segurança de que Cristo cuida de nós e nos garante a eternidade. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Um forte abraço e que você possa, cada dia, viver a sua vida com este entendimento. Deus te abençoe.